Oi, Sagitário, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos ver aqui o que você tem no seu lado sombra e o que isso está te causando na sua vida, tá? O que o lado sombra pode estar atrapalhando na sua vida, no seu crescimento, na sua evolução. Então, vamos olhar para essa parte que a gente sabe que não é muito agradável de ser olhada, mas necessária. Sagitário e o lado sombra de Sagitário. Vamos lá. O que temos do lado sombra para Sagitário? Controle. Sagitário, o que mais? Para o lado sombra. Então, saímos, lógico, tem mais questões de lado sombra aí, né? Mas o que saíram hoje foram esses, tá? Para ser trabalhados aí, para refletir, para ser olhado. O fundo do deck, Céu Rebelde. O Sagitário é um pouco, né? Rebelde em algumas coisas. Aqui tem a questão do controle, que é uma característica do lado sombra que muitas pessoas acham que Sagitário não tem. Mas Sagitário possui, sim, uma característica de querer ter controle sobre tudo, né, sobre o que está acontecendo, sobre a situação. Ele gosta de ter o controle, né, dele fazer do jeito dele, não controle sobre, propriamente sobre alguma pessoa, sobre alguém, mas controle da situação em si, do que tá acontecendo. Então, isso é muito forte, né? No signo do Sagitário, tem uma questão aí do lado sombra, de algo que não quer ver, que não quer assumir, muitas vezes não quer admitir, que é a questão forte, uma questão de estar no controle. E isso incomoda, né? E isso acaba gerando algumas situações também decorrentes do controle. Então, e tem também essa uma questão de ter uma certa resistência a romper com antigos padrões, romper com antigas crenças, não conseguir se libertar propriamente de coisas que estão no passado ou padrões que se repetem, né? Então, o Sagitário, ele fica também um pouco preso a essa... ele tem uma resistência a romper com isso, a trazer as coisas para a consciência. Ele tem um quê de teimosia. Tem um quê de teimosia no lado sombra dele. Junto disso, tem um apego a algumas questões do passado, coisas alegres, coisas felizes que aconteceram no passado dele. Ele sempre está, ele vai ficar apegado àquilo, mas não chega a ser um apego
saudável, vamos dizer assim. Não é ter uma boa lembrança daquilo, não, é se agarrar com todas as forças àquilo. Então, isso aí já começa a se tornar algo sombrio, tá? Excesso de apego a lembranças do passado. E isso gera uma dependência, né, do passado. Vamos ver aqui. Dependência de que antes era daquele jeito. Então, ele fica tentando manter uma memória ou tentando reproduzir aquilo que aconteceu no passado. Então, isso já se torna negativo e desequilibrado. O que mais? Vamos ver aqui. O que mais para Sagitário no lado sombra? O que precisa trabalhar? De que forma dá para trabalhar isso? Ó, saiu a carta do instinto, do ímpeto, né? De conter os instintos, de não agir por impulso, de desenvolver coragem, força de vontade, coragem, resignação, soltar a resistência, aqui também, né? Soltar essa resistência, né? De que não... Tem coisas que... Quanto mais você se agarra, mais dolorido fica. Dessa questão de soltar a resistência, né? De trazer coisas para a consciência, de romper antigas padrões e barreiras e bloqueios e também de desapego. O que mais? E de copas. O que mais? Aqui, o Sagitário tem uma tendência a achar que tem um controle emocional sobre as coisas, tá? Achar não, na verdade, ele precisa trabalhar um controle emocional das coisas, um maior controle emocional das coisas, mesmo tendo sentimentos, né? Não é para ser uma pessoa vazia, uma pessoa morta por dentro, não é isso, tá? Não é para não sentir, mas é para ter um maior domínio das emoções. Isso vai ajudar nesse contexto de trabalhar o lado sombra. Aqui também o Sagitário tem uma tendência a se isolar, tá? Quando ele não tá conseguindo ter o controle, não tá conseguindo romper com as barreiras, ele não está conseguindo fazer o desapego, trabalhar esse desapego ao passado, né? As memórias ou as atitudes do passado, ele tem uma tendência a se isolar, se fechar, a querer ficar solitário. Mas esses períodos de momento de recolhimento ou de ficar solitário é para trabalhar o autoconhecimento e não se fechar, se isolar porque não consegue administrar. Eu não consigo não ter controle, eu vou lá e me isolo. Não, né? Procure compreender, né? Por que que eu quero ter o controle de tudo? Por que que eu quero que as coisas sejam tudo da maneira que eu acho que é correta, que é certa, né? Fazer um trabalho de autoconhecimento aqui, de descobrir os porquês.
do comportamento, daquelas atitudes. E não só falar, vou me isolar e aí fica tudo bem, depois eu volto a interagir com as pessoas. Não. Tá? Não é bem esse o caminho. E se tire um tempo para refletir, para estudar, para se autoconhecer, para fazer uma busca interna por um período, mas para encontrar soluções, para encontrar os porquês, as razões e os motivos. E também se curar disso. Trabalhar, né? Aprender a soltar o controle de vez em quando e ficar bem e se manter equilibrado e ter domínio das emoções. Não virar uma fera, né? Porque daí saiu do controle, então eu viro um bicho, né? Eu me revolto, eu quero ir pra cima de todo mundo. Não, tá? Então, trabalhando essas pouco a pouco, a gente sabe que é difícil trabalhar sombras, né? Olhar para as sombras dói muitas vezes, é difícil o trabalho com o lado sombra, mas isso é devagar, você vai fazendo pequenas mudanças, você vai percebendo pequenos comportamentos, atitudes que você tinha, agora você começa a amenizar, começa a transformar, para você poder estar mais conectado com o teu lado luz. Integrar as sombras, mas estar mais conectado com o seu lado luz. Com o intuito da sua vida melhorar e de você também evoluir energeticamente, espiritualmente e também aqui materialmente, na sua vida pessoal também. Ser mais feliz, ser mais pleno. Tá bom, Sagitário? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal, ajuda muito o canal a crescer. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!